está meditando na palavra de Deus, eu quero lhe convidar para que nós hoje possamos meditar em um texto bíblico. Não é mesmo. Um texto bíblico que traz uma revelação intensa, forte, e que retrata um dos momentos épicos da Bíblia. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, o verso 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sadórnia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safiro, carbunclo, esmeralda e ouro. A obra dos seus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto bíblico é o texto que entendemos que Deus usou através do profeta Ezequiel para falar, para de fato uma relação profética literal para aquele tempo, mas todavia aqui está uma palavra profética que revela um ser que não é humano, não era um rei da terra, é um ser específico em que pela qual conviveu nas moradas celestes, fez parte de um projeto celestial de Deus, mas que todavia este ser veio a receber essa sentença. E nesta noite de domingo, eu quero refletir com você algumas coisas que esse texto traz aqui, que é necessário que façamos uma reflexão. Igreja do Senhor, é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós nos autoavaliarmos, é tempo de nós estarmos analisando como estamos na nossa relação com Deus. Não dá para viver uma vida de duplicidade. Eu não posso me assemelhar diante dos irmãos como alguém que serve a Deus, mas diante do Senhor eu não tenho a mesma postura. Deus, ele não quer que nós nos apresentemos para Ele com máscara. Deus, ele quer que nós nos prostemos e nos mostramos diante dele com o coração rasgado, com a nossa vida plenamente visível, sem esconder nada de Deus, porque eu não posso esconder de Deus, você não pode se esconder de Deus. É um grande engodo quando nós achamos que podemos fazer qualquer coisa sem que Deus não saiba. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Então Deus te enxerga, Deus te vê, Deus não te perde de vista. Deus sabe tudo que está à sua volta, mas também Ele sabe aquilo que está dentro do teu coração. E eu quero nessa noite olhar algumas coisas aqui que ocorrem com esse ser. Esse ser que nós entendemos que chama-se Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina que Jerônimo, quando foi fazer a transliteração da Vulgata Latina, ele fez essa tradução, alguns contestam, mas eu vou ficar dentro dessa interpretação, que é aquilo que a Assembleia de Deus crê, e eu vou trabalhar dentro dessa linha que nós entendemos que aqui está se referindo a esse ser que outrora foi celestial. A Bíblia está dizendo aqui, levanta uma lamentação, levanta uma lamúria. Aqui é uma lamentação. Olha, queridos, talvez se Deus tivesse que escrever uma carta para a igreja, talvez se Deus tivesse que escrever uma carta para a tua família, talvez uma mensagem profética, será que não seria uma lamentação? Ou seria um cântico?
Lamentação é quando existe algo muito ruim que ocorreu, ou algo muito ruim que irá acontecer. As lamentações, elas eram utilizadas num tempo de luto, num tempo de grandes perdas. Então, grandes lamentações eram proferidas. E eu quero crer que em nome de Jesus, Deus tem uma palavra de cântico para a igreja, Deus tem uma palavra de avivamento, porque, infelizmente, para muitos, Deus tem tido uma palavra de lamentação, porque algumas pessoas estão como zumbis espirituais, têm aparência de vivo, mas estão mortos, têm aparência de que tem vida, mas não possuem mais a vida de Deus. Hoje, Deus quer mudar esse quadro, Deus quer mudar esse cenário, Deus quer trazer para você mudança e transformação, porque há poder no nome de Jesus para transformar as nossas vidas. E o profeta Ezequiel diz assim, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida. Uma outra tradução diz, tu és o selo da perfeição. Outra tradução diz, tu és o sinete da perfeição. A Bíblia está dizendo aqui que esse ser, que foi denominado como Lúcifer, esse ser que era um querubim ungido, eu anotei aqui 3 coisas que ele traz no versículo 12. Ele está dizendo aqui que ele era, primeiro, aferidor de medida. Segundo, ele era cheio de sabedoria. Terceiro, ele era perfeito em formosura. Eu posso dizer para você que Lúcifer, ele era o ser que Deus criou, o mais belo, o mais lindo anjo, o mais lindo entre aquela criação celestial. Deus fez ele o mais lindo. A Bíblia, quando diz que ele era o sinete da perfeição, ele era um modelo da perfeição. Ele era um ser extremamente perfeito. Deus concedeu a esse ser. Ele trazia um brilho de glória, um refugor de beleza, de esplendor que Deus repartiu e deu a ele. Deus o fez assim. Eu, quando olho para a palavra, queridos, eu fico encantado como Deus é tremendo naquilo que faz, naquilo que realiza, naquilo que Ele nos dá. Não é por mérito, porque nós nada merecemos. Deus faz tudo isso pela graça dEle. Ele faz porque Ele é Criador e Ele tem uma multiforme maneira de trabalhar, de agir. É por isso que Deus, Ele nos dá talentos, dons, e às vezes ficamos assim, olhando, olha quantos dons, quantos talentos lindos que Deus dá. Não é mérito, é graça. É graça, é dádiva dEle. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, enxergamos dons, talentos, devemos refletir nesse texto. Deve se acender uma luzinha de alerta para nós. Escuta, tudo que temos não é nosso, é dádiva, tem dono, pertence a Ele. Nós somos mordomos, administramos aquilo que pertence ao Senhor. Para avançarmos no texto, a Bíblia diz que esse ser que tinha selo da perfeição, cheio de formosura, perfeito em sabedoria, ele tinha um local de habitação. O verso 13 diz, estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. E aqui ele dá uma descrição de várias pedras. E ele diz que a obra dos seus tambores e pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. 3 coisas também aqui eu pontuo. Onde é que esse ser morava? Ele morava no local perfeito, no Éden, no jardim de Deus. Sim, nós estamos falando aqui do jardim do Éden, de Adão. Estamos falando de uma coisa antes da criação do homem. Estamos falando de uma criação celestial, um tempo anterior à criação do homem. E a Bíblia está dizendo que esse ser, ele estava no Éden, no jardim de Deus. Quais eram as vestiduras dele? A Bíblia está dizendo que ele se vestia de pedras preciosas. Havia nele tanto a beleza daquilo que Deus havia formado nele, mas também as suas vestes eram revestidas de pedras preciosíssimas. A Bíblia também diz que no dia que ele foi criado, os pífaros e tambores. É por isso que há toda uma teoria que se diz que Lúcifer, ele era regente do coral celestial, porque é dito que no dia que ele foi criado, os instrumentos musicais foram também formados. Então nós observamos apenas nesses 2 versículos que ele era selo da perfeição, era cheio de sabedoria, ele era alguém perfeito em formosura, ele tinha o Éden perfeito onde ele habitava, suas vestes eram revestidas de pedras preciosas, ele tinha o dom da música que o Senhor lhe deu, construiu os instrumentos quando ele foi criado, e tem uma outra coisa mais. O verso 14 diz que ele era querubim ungido.
recebeu uma unção de Deus, foi para o Monte Santo do Senhor. Amados, eu confesso que me encanto quando eu olho a grandiosidade de bênção, de coisas que Deus colocou nesse ser. Ele andava entre as pedras afogueadas. Há inúmeras interpretações, porque não temos como definir o que é pedras afogueadas. Alguns dizem que são pedras resplandecentes, outros dizem que são pedras de fogo, outros eram pedras que reluziam. Mas entenda uma coisa, o que eu fico no meu coração, havia aqui um esplendor de glória que para nós seres humanos se torna indescritível. Tamanha beleza daquilo que Deus fez, que não tem como comparar com as coisas aqui da terra. Esse ser estava ali revestido dessa glória. E o verso 15 diz assim: perfeito era nos teus caminhos, porque tudo que Deus faz é perfeito. E aqui eu quero entrar com o ápice da mensagem dessa noite. Eu vos disse que Deus fez esse ser formoso, belo, deu a ele um diferencial. Uma coisa que, essa tarde, quando eu meditava, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. O que faltava para ele? Estava no lugar perfeito. Tinha tudo, ele era perfeito. Tinha toda a beleza. Se olhássemos do ponto de vista de avaliação, ele não precisava de mais nada. Ele tinha tudo e um pouco mais. Mas, todavia, o verso 15 praticamente desfaz tudo aquilo que os versos anteriores nós acabamos de ler. Porque o verso 15, ele diz: até que em ti achou iniquidade. Aqui acontece uma tragédia. Aqui acontece algo horrendo, que desfaz toda a glória que esse ser possuía, ou aconteceu a iniquidade. Ele permitiu que o seu coração se rebelasse contra o seu Criador. Ele permitiu que o seu coração enchesse de orgulho, de soberba, de vaidade. Olha, a vaidade, a soberba é algo pela qual tem destruído tantas pessoas, tem destruído o ministério, destruído a igreja, destruído reinos, nações, por causa da vaidade, por causa da arrogância, da soberba, do orgulho. E esse ser se encheu de orgulho, se envaideceu. Ele não entendeu que tudo aquilo ali tinha que ser devolvido para Deus, era dele. Ele encheu aquele ser de formosura, de beleza, mas tinha que redundar em glória para Deus. Eu quero chamar a sua atenção. Nós somos igreja, Deus nos resgatou do pecado, Deus nos arrancou das trevas, nos trouxe para a sua luz. E a sua vida tem que glorificar Deus. Você não pode tirar aquilo que é de Deus, aquilo que pertence ao Senhor, se você deixar o seu coração se encher de orgulho, que você é melhor que A, que B, que C, ou você achar que você é superior a teu irmão. Meu querido, você está caminhando para o caminho do fracasso. Você está caminhando para o mesmo caminho que esse ser caminhou. É preciso você entender, nós não somos nada sem Jesus. Tudo que temos, tudo que somos é por graça, é por misericórdia. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Quantos homens, quantas mulheres que chamaram para si a soberba, a arrogância e destruíram ministérios, destruíram carreiras, destruíram famílias por causa da arrogância. Salomão, ele disse que a soberba, ela precede a ruína. E esse ser aqui se encheu de soberba. Sou belo, sou lindo, sou diferente. Eu tenho um fulgor de glória. Por onde eu passo tem um reluzir. Eu estou revestido de pedras preciosas. Eu sou aclamado, sou laureado. Ele tinha um poder de influência. Mas isso, entenda, isso era só dádiva. Somos nós que nos complicamos. Deus quer abençoar a minha vida, a tua vida. Somos nós que enfiamos os pés pelas mãos. Somos nós que tomamos os caminhos errados. Sim, existe aqui um problema teológico, sim, mas não é esse ponto que eu quero tratar. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que a Bíblia está dizendo aqui que ele permitiu que a iniquidade entrasse no seu coração. O pecado entrou no universo. O pecado achou espaço no coração desse ser que tinha tudo para ser feliz. Era feliz, mas estragou a felicidade dele. Destruiu tudo por causa da soberba, da arrogância, por causa do orgulho. A Bíblia diz aqui, no verso
16, que na multiplicação do seu comércio encheu o seu interior de violência, pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. O 17 ele descreve, olha, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Entenda, aquilo que deveria ser motivo de gratidão, se tornou uma pedra de tropeço. Aquilo que deveria ser para ele um motivo de dizer, Senhor, eu sou grato, obrigado, mas não. Tem pessoas que não conseguem viver debaixo da bênção de Deus. As bênçãos, ao invés de tornar algo que aproxima ela de Deus, a ingratidão do coração, a postura errada, faz com que essa pessoa caminhe por caminhos contrários daquilo que é projeto e propósito do Senhor. Ele elevou o coração. Ele deixou seu coração se corromper porque ele era formoso, porque ele era belo. Entenda, a beleza deste ser o impediu de caminhar dentro daquilo que era o projeto eterno de Deus. A beleza, a formosura que Deus lhe deu, aquilo que era uma bênção, que era uma dádiva, tornou-se para ele uma grande pedra de tropeço. E ele corrompeu o coração dele. O verso 16 diz que na multiplicação do seu comércio, como vos disse, eu quero fazer a parte prática do texto, não estou fazendo uma questão analítica aqui. Comércio, qual foi o comércio desse ser? Ele passou a viver de murmuração. Ele passou a vender ideias, conceitos errados acerca da pessoa de Deus. Ei, Deus quer falar com você hoje. O que os seus lábios têm pronunciado? O que os seus lábios têm anunciado? Porque esse ser passou a querer estar no trono de Deus. E ele assediou, escuta isso, ele assediou 1/3 dos anjos de Deus. E o pior, não apenas assediou, como convenceu, deturpou e conduziu para o erro. Já seria uma grande tragédia esse ser aqui se perder. Tragédia pior foi que ele conseguiu levar 1/3 dos anjos de Deus. Pastor, quantos que era? A Bíblia não descreve. Mas poderíamos dizer que era uma classe de milhões ou bilhões de seres que acompanharam a ele. Ele não foi grato, foi ingrato com Deus, não soube ser agradecido com todas as coisas que Deus lhe deu e na usurpação, no desejo de ter mais, a ganância de possuir as coisas, levou esse ser a perder tudo. E induzir outros também a perder a posição. Qual é a sua insatisfação? Qual é o desejo do teu coração? O que você está planejando? Quais são os seus planos? Muitas das vezes os nossos planos estão baseados na nossa carnalidade, no nosso mundanismo. Não faz parte do projeto de Deus. Deus hoje quer que você alinhe-se com a vontade dele, com o querer dele. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você conquistar as coisas perecíveis deste mundo e perder aquilo que é eterno? Esse ser aqui, em meio a essa ganância de querer mais, ele traiu Deus, ele rebelou-se contra Deus, ele foi ingrato com Deus. Você tem sido grato a Deus pela tua vida, pela sua família, pelo seu emprego, pelo salário que você recebe? Muitas das vezes nós tomamos a postura errada diante de Deus, de ingratidão, e nos rebelamos o nosso coração contra Deus. Não haja contraição com Deus, porque Deus te ama, Deus quer melhor para a tua vida. Lembre-se, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E a Bíblia diz que esse ser, quando ele se rebelou contra Deus, apesar de ser amado, querido, precioso para Deus, a sentença de Deus sobre ele foi que ele foi expulso. A Bíblia está dizendo, do Monte Santo eu te expulsarei. E ele foi expulso, perdeu tudo, perdeu a glória, perdeu a beleza, perdeu o local, perdeu tudo, porque queria ter além daquilo que Deus já tinha lhe dado. Em nome de Jesus, busca a santidade de Deus.
use o princípio que Jesus diz em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tome cuidado com o teu coração. Cuidado com aquilo que o teu coração deseja. Cuidado com aquilo que você está inclinado a querer. Se isso estiver fora do projeto de Deus, pode se tornar um grande tropeço na tua vida. E a Bíblia diz, queridos, que ele foi sentenciado, julgado, expulso e condenado. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Para ele não tem mais jeito. Para ele não há mais esperança. Agora, para a minha vida, para a tua vida tem esperança. Só precisamos apelar para a misericórdia de Deus. Precisamos voltar para a presença de Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, escuta, isso é sério que eu quero te dizer. Ele já morou lá. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe a glória que ela tem. Ele sabe a beleza de tudo quanto Deus fez para aqueles que amam a Ele. E Ele perdeu, Ele jogou fora, assim como Ele seduziu os anjos e arrancou eles da posição que eles tinham e colocou eles em estado de miséria e desgraça eterna. Assim também Ele quer fazer com você. Ele não quer que você vá para o céu. Ele não quer que você experimente a salvação. Por isso Ele vai tentar te emperrar. Ele vai colocar um monte de obstáculo, barreira na sua vida para que você não sirva a Deus. Assim como Ele seduziu os anjos falando mal de Deus e convencendo eles contra Deus, ainda assim a artimanha dele é a mesma. É por isso que Ele diz que Deus não te ama, Deus não te fez isso, Ele não cumpriu a promessa, as coisas não aconteceram. Mentira de Satanás. Deus nunca mentiu com você. Deus não brinca com o sentimento humano. Deus, Ele ama a tua vida. Ele tem o melhor para você se as coisas não aconteceram, porque não está no tempo dele, não chegou a hora dele, mas quando chegar o momento dele, pode ter certeza, ele passa por cima de tudo e de qualquer coisa para cumprir a palavra dele, porque nada, absolutamente nada pode impedir o agir e o mover de Deus. Então, em nome de Jesus, corrija o teu coração. Talvez essa noite é uma noite de você estar reconciliando-se com o Senhor, reformulando a tua aliança, recomeçando com Ele. Eu creio, esse tempo de pandemia está passando. Daqui mais alguns dias, em nome de Jesus, a igreja estará aberta. As portas do templo, estaremos ali cultuando, colocaremos os projetos que Deus tem colocado no nosso coração para avançar, para colocarmos na prática. E é o tempo do recomeço de Deus na tua vida, é o tempo de você acertar, corrigir, não fique fora. Escuta, esse ser foi julgado e está eternamente condenado a passar toda a eternidade banido da presença de Deus no lago de fogo no Gêhena. Mas por isso é que Deus ele usa da misericórdia dele e o Espírito Santo nos convence. Dá tempo ainda. Corra para a presença de Deus. Corra, se lance diante dele. Pois Jesus ele disse que vinde a mim, todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai aliviar a carga do pecado, a carga da culpa, a carga dos vícios, qualquer carga que esteja sobre a tua vida, ele vai arrancar de você e vai fazer de você um novo ser, uma nova criatura, e você vai viver um projeto novo de Deus. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela tua vida. Eu quero declarar sobre ti um novo tempo em nome de Jesus. Mas uma coisa mais, não viva a ingratidão. Não seja uma pessoa ingrata, seja grata a Deus por aquilo que Deus já te deu. Talvez você pergunte, mas pastor, eu não tenho. Porque o problema às vezes está na sua régua de medir. Às vezes é que você está avaliando com A, com B, com C. Comece a avaliar segundo Deus está te dando. Eu li uma frase hoje que me chamou a atenção. Uma pessoa escreveu da seguinte maneira: eu estava muito triste com Deus porque eu gostaria de ter um sapato e eu não tinha aquele sapato. Até que eu fui visitar um local e encontrei uma pessoa que não tinha um pé. E eu então voltei para casa realizado, dizendo, olha, eu estava triste porque não tinha um sapato. Eu encontrei alguém que não tem um pé. E ele ainda assim ele está feliz. Então aprenda a ser grato. Aprenda a reconhecer que Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando de ti. Senhor Deus e Pai, eu quero orar pela tua igreja.
Senhor, livra a tua igreja, Senhor, do caminho do orgulho. Livra a tua igreja, Senhor, do caminho da rebelião. Livra, Senhor, os corações, Deus, da ganância, da ambição, Deus, do querer ter além daquilo que o Senhor já nos deu. Senhor, não nos permita, Senhor, trilhar o caminho que Lúcifer trilhou. Não nos deixa, Senhor, perder o foco da tua glória. Há poder no teu nome, Senhor, para nos livrar de todos os ardis, de tentações, das artimanhas, das mentiras do reino das trevas. Senhor, nós cremos no teu amor, nós cremos no teu cuidado, nós cremos na tua palavra. O Senhor é o Deus que prometeu que vai cumprir. O Senhor é poderoso. Assim eu oro a ti, Deus, visita, Deus, cada uma dessas vidas e libera uma palavra, Deus, de transformação. Aqueles que estão afastados, Deus, Senhor, em nome de Jesus, muda hoje, muda agora, Senhor. Senhor, liberamos uma palavra de libertação pelo poder do nome de Jesus. Renova a fé do teu povo, renova a esperança, renova, Senhor, o coração. Traga, Senhor, um reavivamento no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Assim, Deus, nós oramos a ti, te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz do Senhor, tenha um restante de domingo abençoado, que essa semana seja uma semana frutífera, abençoada, e se Deus assim permitir e as coisas mudarem, quem sabe o próximo final de semana estaremos na igreja, cultuando lá dentro do templo, mas tudo isso a gente vai comunicando aos irmãos, se assim Deus permitir. Nós haveremos de estar dentro do templo no próximo final de semana. Mas se não acontecer assim, amanhã nós vamos estar nos cultos da live, durante a semana inteira estaremos comunicando aos irmãos e vamos avante até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.